IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui no estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, quando nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título As Abominações do Templo, cujo texto está baseado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículos 5, 6, pula para o 9, depois pula para o 12, 14 e 16. À medida que nós vamos lendo aqui, vamos anunciando o versículo. Está conosco aqui, como sempre, graças a Deus, o pastor e professor Isidro, que mais uma vez vai lecionar este tema bonito que tem por o nome As Abominações do Templo. Então vamos lá, pastor Isidro, está com a palavra. Maravilha. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, iniciando nossa aula, né? Pai, pedimos a tua graça, a tua direção, Senhor, a tua inspiração na ministração deste assunto, desta aula. Usa-se o tema, usa esta aula para edificar, consolar, orientar, instruir a todos nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, como já foi dito aí, tema, as abominações do templo, e o texto áureo, conforme está em tela, está no profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 6, que diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Verdade prática diz assim: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Maravilha. A leitura bem clássica, começando por capítulo 8, verso 5, que diz: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Disse-me, filho do homem, versículo 6, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Versículo 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagem? E eles dizem: Senhor, não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente,
e eles adoravam o sol virando para o oriente. Maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, como é de praxe, a lição ela tem 3 tópicos. O primeiro é sobre a visão, o segundo tópico, conforme está em tela, sobre as abominações, parte 1, e sobre as abominações, parte 2. Professor Silas, quais são os objetivos da lição, professor Os Silas? objetivos da lição são 3. Primeiro, expor a visão do capítulo 8 do livro. Segundo, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais, répteis e os 70 anciãos. 3. Tratar a respeito do ritual de Tammuz e dos adoradores do sol. Maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos iniciar então com a introdução da lição. Aí está em tela a introdução, aonde está bem colocado aí. Observe, na introdução diz o seguinte: o profeta Ezequiel inaugurou a literatura apocalíptica no Antigo Testamento, como já foi dito em outras lições anteriores. Seu livro começa e termina com oráculos divinos apocalípticos, que já vimos, né? Portanto, o capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. Portanto, o objetivo dessa lição, que é a lição 3, é levar a todos nós, crentes, cristãos em Jesus, a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria. Dito isso, Silas, qual é a sua observação? Meus irmãos, o livro de Ezequiel, como diz o profeta Ezequiel, é o, digamos assim, um precursor literário do estilo apocalíptico, né? Como diz o comentarista. Ele teve visões e mensagens ditas diretamente de Deus. E com audácia mostrou as abominações, tanto presentes quanto as do que ia acontecer. É um alerta ao lá. É só mais uma coisinha de nada. Aí, Deus mostrou ao profeta Ezequiel um todo, assim, um panorama da situação. É como se ele tivesse lá hoje nós falamos um drone, né? Fotografando a parte lá de baixo. Então ele teve uma visão panorâmica do que estava acontecendo e muitas coisas do que ia acontecer. Muito bem. E Deus mostrou para ele essa visão. Maravilha. E ele, como uma atalaia, expôs isto. Maravilha. Muito bem, meus irmãos. Como disse Silas, observe que na lição 2, lição passada, vimos que o capítulo 7 do livro de Ezequiel fala do iminente juízo de Deus sobre o seu povo. Hoje, vamos estudar o capítulo 8, que descreve as visões que Deus deu ao profeta Ezequiel sobre o quê? Sobre os pecados, quais? As abominações e idolatrias, que levaram Deus a proclamar, através do profeta, no capítulo 7, versículo 2, parte B, que o fim estava próximo. Então vejamos quais são essas abominações e esses pecados que levaram Deus a decretar o fim do povo dele. A começar, tópico 1, sobre a visão. Conforme está em tela, observa aí, está bem objetivo em tela, sobre a visão. Começa as visões dos capítulos 1 a 11, está em tela, são partes de uma única unidade literária, como já disse o Silas. O capítulo 8, portanto, introduz uma nova visão, onde Ezequiel viu, Deus mostra para Ezequiel as abominações praticadas no templo, o que, lógico, justificava a ira divina sobre os moradores de Jerusalém, o que justificava a palavra, o fim vem sobre Jerusalém, conforme a lição passada. Essa visão, portanto, é preterista. O que é isso? Preterista porque se relaciona com os acontecimentos da época do profeta, e também tem mensagens para épocas posteriores, isso até os períodos final da história. É uma mensagem que foi para aquela época, mas tem os seus cumprimentos, suas lições, as suas aplicações para todas as épocas, né, Silas? Perfeitamente. Sua observação, Silas. É o seguinte, dando pouca atenção à leitura dessas visões, dá a impressão que foram sucessivas, né, uma atrás da outra, mas houve um intervalo, né, pastor? Isso. Razoável. E ele viu a glória de Deus depois das abominações. Deus mostrou muita coisa para ele. Principalmente esta última, mostra Deus irado com o tremendo pecado e prestes a derramar sua ira, fazer juízo sobre Israel. E Deus não deixou Israel sem avisar desse juízo, meus irmãos. Muito bem. É verdade, pastor? Muito bem. Então, como disse Silas, observe, sobre a segunda visão, conforme já foi
falado aí, né, na EBD, no tópico, né, da lição, eu quero trazer a seguinte observação. Passou-se mais ou menos uns 13 a 14 meses após a primeira visão, capítulo 1, não é? E aí observamos que em Ezequiel 8:1-2, primeiro Ezequiel, ele contempla, ele tem uma visão do Todo-Poderoso. A partir do capítulo 3, capítulo 8, versículo 3, parte 16, Deus mostrou a Ezequiel as abominações praticadas no templo, ok? Como já vimos. Observe que no capítulo 8, versos 17 e 18, Deus diz para Ezequiel: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para cá ajudar do que essas abominações que fazem, né? Eu procederei com furor, com ira para com este povo. Então você observa que Deus aqui mostrou para Ezequiel em visão a razão do porquê que a destruição de Judá era iminente. E a lição que aprendemos aqui, qual é a lição? Eu quero trazer também uma reflexão para o aprendizado espiritual. O que aprendemos? O que nos ensina esse ponto 1, a segunda visão? Observe, lá em Daniel, minhas irmãs, meus irmãos, 2:22, diz que Deus, né, revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, né, está em trevas. Em outras palavras, assim como Deus revelou ao profeta Ezequiel coisas que humanamente era impossível ser compreendida ou as pessoas saberem, nos dias atuais, Deus também, através dos seus pregadores, profetas, Deus, através da sua palavra, Ele quer mostrar as coisas que estão por vir, coisas essas que, obviamente, diz respeito ao fim de todas as coisas. E a revelação está na sua palavra. Ponto 2, então vimos aí a segunda visão. Ponto 2, as visões das abominações no templo. Vamos lá? Está em tela. O senhor pode ler para nós, Silas? Vamos lá, então. A visão das abominações do templo. A visão, no capítulo 8, destoa das demais visões de Ezequiel e profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra, levado a Jerusalém numa visão, conforme 8:1-3. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto prazo, médio ou longo prazo, até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras, conforme o livro de Daniel. E da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer, conforme Apocalipse 1, que Jesus falava para João. Né, meu? Muito bem, suas observações, Silas. Pastor, Deus quis mostrar a Ezequiel com muita clareza e até detalhes, né, pastor? Viu detalhes, tudo, né? Deus quis mostrar com todo detalhe, com muita clareza, as abominações do templo. Observe que Deus usou um método diferente. Aqui, digamos assim, teve um panorama do que estava acontecendo. Deus mostrou, inclusive, coisas que iam acontecer. Faz lembrar as do profeta Daniel e as visões apocalípticas de João. E Deus mostrou com detalhe as coisas futuras para Israel. Então, vê aí essa que Ezequiel teve o privilégio de ver. Infelizmente, tenho certeza que ele não olhava com bons olhos essas coisas, como Deus também, né, pastor? Muito bem. No decorrer da lição, nós vamos ver como é que houve, como é que foi essa visão. Observe que as visões de Deus, repito, viu, meus irmãos, mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer. Então, o que Deus mostrou para Ezequiel, a visão, era algo daquela época, porém algo que tem um pleno cumprimento no futuro. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a revelação do Pai para a humanidade. E nela está contida todos os informes do que diz respeito ao futuro para as pessoas. Ainda dentro desse ponto, observe que Daniel, capítulo 12, verso 8 e 9, Daniel diz: eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, o que é que eu quero dizer com isso?
que aquelas visões que o profeta Daniel teve, foi para aquela época, mas tem lições espirituais para todos os tempos. Assim como Daniel, as visões que Daniel recebeu de Deus, foi para aquela época, se cumpriu no meio do seu povo, mas tinha um cumprimento mais amplo para todas as épocas. É o chamado sensus plenus. Em parte se cumpriu, mas há um pleno cumprimento dentro do panorama divino para os tempos finais. E, hoje em dia, o que é que Deus faz? Como Deus se manifesta para revelar o estado espiritual das pessoas, o que espera, o que está no futuro? É a palavra do Senhor. Aqui Deus tem mostrado que aqueles que obedecem, aqueles que não caminham com o Senhor, o seu fim é trágico, como disse o profeta Ezequiel. Por último, estamos no tópico 1, falamos sobre a segunda visão, que ocorreu por volta de 14 meses após a primeira, lá por volta de 591, mais ou menos, antes de Cristo. Portanto, 5 anos antes da destruição, antes do fim. E vimos sobre a visão das abominações, que o profeta Ezequiel recebeu. E agora vamos ver o tópico ponto 3, que é o entendimento. Como entender as visões de Deus? Conforme está em tela, vejamos. Diz aí, Ezequiel, observe, está bem claro, foi transportado, detalhe, em espírito, está em tela, da Babilônia para o templo de Jerusalém. Portanto, era uma visão em tempo real. Ok? Mas não foi física. Fisicamente, ele continuou Babilônia. Deus o levou em espírito. E isso fica claro, porque o profeta diz, a própria Bíblia interpreta. Ezequiel 8:3 diz, o profeta diz, me trouxe a Jerusalém em visões. Então, a Bíblia está dizendo que foi em visão. Ok? E depois ele retorna à Caldeia, conforme 11:24 de Ezequiel. Essa é a mesma experiência que o apóstolo Paulo teve na ilha de Pátimos. Ele, em visão, Deus o levou, Deus o transportou e mostrou coisas futuras. Isso acontece muito. Portanto, Deus introduz o profeta nessa visão. Deus introduz o profeta aonde? Observa o detalhe. No interior do templo. E lhe mostra os oficiais da casa de Deus e algumas mulheres e alguns homens praticando o quê? O mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a destruição de Judá era iminente. Professor Silas, sua observação. O 3, embora haja algumas discussões sobre a visão de Ezequiel, pastor? Digamos, se foi física, corporal, pessoal, mas eu creio que o texto, como o irmão falou, é auto-interpretativo, é auto-explicado, Isso, como a literalidade diz, Isso. Mas me trouxe a Jerusalém visões, que ele fala, como um repetiu aí. Deus fez questão de mostrar para Ezequiel, antes da execução da sentença, coisas que eram encobertas aos demais. Ele, como o irmão falou, levou o interior do templo. Então, viu coisa aí que estarrecedora. Muito bem. Então, fez questão de mostrar isso para Ezequiel. O apóstolo João também, como o irmão falou em Apocalipse, viu muita coisa também por revelação. Ia acontecer. Em algum lugar ele não estava presente. Ele estava preso ali, Deus fez em espírito as coisas que ia mostrar para ele, como mostrou para Ezequiel também. Isso, muito bem. É importante que nós entendamos o seguinte, o que a Bíblia diz? Lá em Ezequiel 8. Em Ezequiel 8:3 diz, é o próprio profeta que diz, o Espírito me levantou. 8:3, o Espírito me levantou, está claro, entre a terra e o céu. E o detalhe, e me levou, quem levou? O Espírito a Jerusalém, em visões de Deus. Está bem claro. Até a entrada da porta do pátio. Então, aqui está bem claro. Aí eu faço a seguinte observação. Observe. Em visões de Deus, indica que o profeta não saiu de casa. Isso. Corporalmente, mas foi transportado pelo Espírito Santo, como o próprio versículo 3 do capítulo 8 diz, até Jerusalém. E depois, levado de volta aos exilados na Babilônia, conforme 11:24. Se você for para 11:24 de Ezequiel, do profeta Ezequiel, do livro, está bem claro aqui, Depois, isto é, depois de ele ter enxergado, Deus ter mostrado para ele, o Espírito, o mesmo Espírito que o levou em visão, lá de Babilônia para Jerusalém, para o templo, o mesmo Espírito levou na sua visão de volta à Caldeia, para os cativeiros. Então, voltando aqui essa fala, para encerrar esse ponto, o que eu tenho a dizer aqui? Observe, irmão, o que nós aprendemos?
Professor Silas, minhas irmãs e meus irmãos, o que é esse tópico 1 sobre a visão de Ezequiel, conforme o capítulo 8 de Ezequiel? O que aprendemos aqui? Primeiro, em Amós, escute, 3:7, a Bíblia diz que que certamente o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Deus, não é? Ele, antes de agir, Deus revela. Eu digo, repito, hoje a revelação está aqui, ó, a palavra dele. Já está revelado o que vem aí na frente. Continuando, observe. Em Lucas, o que aprendemos com esse tópico? Qual é a lição para os dias atuais? Primeiro, Deus revela, não é, o futuro. Está na palavra, né, Sila? E aí, observe, em Lucas 8,17, Jesus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. O que aprendemos aqui? Que aos olhos de Deus nada está escondido. Observe que a visão era do templo, no interior. O povão não via nada, ninguém via nada. Mas Deus estava de olho, estava enxergando lá o interior. E isso acontece nos dias atuais. Aparentemente, não é? As pessoas pensam que está tudo indo de às mil maravilhas. Mas infelizmente, ou felizmente, Deus conhece o que está no interior das pessoas. E Deus vai tratar. Curtando. Muito bem. Então vimos aí sobre a visão. Agora vamos destrinchar mais essa visão no tópico 2, vamos falar agora sobre o quê? O que ele viu. As abominações. Está em tela. Primeiro, ele viu a imagem de ciúmes. Que imagem é essa, pastor? Está aí no capítulo 8, versículo 5. Não é? Versículo 5 diz, de Ezequiel, filho do homem, levanta agora os olhos. E ele diz, vi a imagem de ciúme. Eu vou ler aqui, ó. O termo ciúme, está aí em tela, está aí, ó. Do hebraico, significa zelo. A imagem de ciúmes, portanto, o que era? Era um ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque e poste ídolo. Na época do rei Manassés, esse tal rei desviou-se de tal forma de Deus que colocou no templo uma imagem de madeira de Azerá. Observe, que foi destruída depois pelo rei Josias. E muitos acreditam que nos dias do profeta Ezequiel tenha sido colocada de volta no templo. Fechando, o uso da expressão imagem de ciúme, portanto, se explica como? Fala da idolatria. Fala que provoca o quê? Ciúme de Deus. Ciúme quer dizer que provoca o zelo de Deus para com o seu povo. Silas, sua observação. A sua imagem de ciúmes, como o irmão leu aí, primeiro tópico, né? Sei. Seja qual for a imagem, né? O certo é que Deus não tolera adoração, a idolatria e oculta qualquer imagem que esse apelido que chama Deus, nosso Deus aqui, né? Isso. E essa imagem descrita no versículo 5, pastor, de fato despertou ciúme e ira de Deus. Veja o que a ponto que chegou a essa idolatria. Colocar um ídolo e que tudo indica no templo, dentro do templo, pastor. Além das pinturas que já falou anteriormente, algo abominável mesmo. Como é que Deus não irá trazer uma coisa, um templo que foi outrora, um templo que se fazia sacrifício, um templo que era cultuado ali de uma maneira correta, agora está um templo assim abominado, profanado mesmo, de toda maneira. Agora, qual é a lição para nós, espiritualmente, para a igreja? Vamos lá, observe. O primeiro mandamento de Deus, eu vou trazer mais luz sobre esse ponto, sobre as imagens de ciúme. O primeiro mandamento de Deus, em Êxodo 23, é: não terás outros deuses diante de mim. Em Isaías 42:8, Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, o que aprendemos? Aprendemos que Deus é um Deus zeloso, que o nosso Deus é um Deus zeloso e não divide a sua glória com ninguém. Em Tiago 4,5 diz lá que o Espírito Santo habita em nós e tem ciúme de nós, zelo. Ok? 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Tudo aquilo
que fazemos, que é contrário à palavra de Deus, que desonra a Deus, que coloca igual a Deus, ou que quer substituir a Deus, isso, né, em Deus, gera o quê? Um zelo, um ciúme santo, porque Ele quer ser Senhor pleno de nossas vidas. Ok? Dito isso, vamos passar para o próximo ponto, mas eu quero aqui fazer aqui uma pequena transição. Observe. Lá em Ezequiel, capítulo 8, versos 7 e 9, Deus diz a Ezequiel, cava agora naquela parede. E Ezequiel diz, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Qual é a lição que aprendemos aqui? A lição é, o pecado de Israel não era apenas externo. Escute, pastor, escute, Silas, irmã. A imagem foi vista no pátio. O pátio é externo. Então, o pecado era externo, mas também era o quê? Interno. Ele cavou e viu lá dentro, lá no interior, o quê? As imagens. Que é a lição? Qual é a lição que aqui aprendemos? Que Deus olha tanto o externo quanto o interno. Uma coisa tem que estar em sintonia com a outra para agradá-lo. Vamos lá. 2.2. O culto aos animais e aos répteis. Foi o que ele viu após cavar. Aparentemente, viu, Ciro? Ninguém via, ninguém sabia de nada, mas Deus enxergava tudo. Ele enxerga tudo, viu? Ciro, lê para nós. O culto aos animais e aos répteis. Vamos lá, então. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nesta visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmeras do templo. Ezequiel viu pintado na parede do interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração a animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais um símbolo ou emblema. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Suas observações. Coisa terrível, hein, pastor? Olha observe, só. Ele cavou, estava no interior. Isso. Cavou imagem, né? Então, nessa visão, Deus fez questão de mostrar ao profeta Ezequiel o que se passava no interior do templo. Veja só como é que Deus trabalha, né? Isso. Deus podia ter mostrado de outra forma, mas Ezequiel teve assim, o trabalho em visão de cavar um buraco na parede, né? Para ver o que se ocorria nas câmeras internas do templo. Animais que eram adorados, como o irmão falou, a zoolatria, né? Zoolatria, que já é pecado mesmo. E como se não bastasse, eram animais que Deus abominou a Israel, né? Observe ao ponto chegou a provocação do povo para com Deus. A nação, pastor, pagou caro por essa abominação. Embora Ezequiel estava sempre ali, instigando, falando, mostrando. Mas e detalhe, não foi só Ezequiel, o profeta Jeremias, que era contemporâneo, isso. lutaram. E 5, 6 anos depois, o juízo veio. Né? Agora, eu quero trazer mais uma observação sobre o culto dos animais e aos répteis, conforme o versículo 10. Vamos tentar entender melhor isso aqui. Observe, essa descrição dessas imagens dos animais pintada no interior, na câmara, lá no interior, observe, irmãos, que isso tem a ver com interioridade. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que nada está oculto aos olhos de Deus. Hebreus 4,13. Vamos ter muito cuidado com os estereótipos, com as falsas religiosidades, com as aparências de santidade, porque Deus enxerga o interior. Mas vamos lá. O culto aos animais e aos répteis. A descrição segue o modelo egípcio, olha só, cujos deuses tinham uma forma de animais, como crocodilos, cobras, caravelos, bois e ovelhas e gatos. O povo de Israel, né, estava tão apegado ao culto, a esse tipo de culto, que não atentou para o mandamento divino em Êxodo 24, que diz que não deve fazer imagem nem do que está em cima dos céus, nem na terra, nem abaixo da terra, conforme Êxodo 4. E por isso sofreu, como disse Sila, as devidas consequências. Qual foi as consequências? Lá no capítulo 8, verso 17 do profeta, diz assim, olha o que Deus diz, então me disse, vês, filho do homem, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta? É Deus falando depois que mostrou toda aquela podridão espiritual, Deus diz para o profeta, vês, filho do homem,
Versículo 17. Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazer eles abominações que fazem aqui? Ok? E o versículo 18. Pelo que também eu os tratarei com ira e com furor. Isso se cumpriu literalmente uns 6, 7 anos depois, 587, 86, quando o reino de Judá foi destruído literalmente. Ainda sobre as chamadas imagens aos répteis. Escute, olha para cá, eu quero trazer uma observação. A zoolatria, aqui é importante fizer isso aqui. O que é? É a adoração de um determinado animal, considerado como símbolo de uma força da natureza, de um poder sobrenatural, ou da encarnação de alguma divindade. Quer ver exemplo? Na Índia, país atual, nós temos lá o hinduísmo, não é? Na Índia existem dezenas de animais que, na religião hindu, são tidos como animais sagrados. E os mais populares são o elefante, o deus Ganesha, por exemplo, não é? O macaco, a vaca, a cobra e o tigre, etc. Os principais. Que, na cosmovisão, né, religiosa, filosófica, hindu, são considerados o quê? Reencarnações de deuses. Aí eu pergunto para as irmãs e para os irmãos, será que hoje, no Brasil, no mundo ocidental, não tem algum tipo de culto aos animais? Pense, reflita. Vivemos numa sociedade que há uma valorização exacerbada do animal em decorrência do ser humano. Nada contra os pets. Os pets, os animais, têm que ser bem tratados. Mas colocar eles no pé de igualdade de um ser humano, ou acima do ser humano, ou dar ao animal uma honra tão grande como se fosse um Deus, isso é o quê? É inverter os valores e é contra a palavra de Deus. Alguns filhos, né? Isso. Hoje, Vamos tratar o animal como deva ser, com carinho, mas não colocá-lo como um ser humano, nem igualá-lo, nem colocá-lo superior e nem entender que o animal é um ser que tem algum poder espiritual. Isso é diabólico. Alguns chamam até como meu filho. Vamos ter muito cuidado, viu, irmão? A Bíblia fala de equilíbrio. Dito isso, vamos lá, passemos para o ponto 3, o tópico 2, que vai falar além. Olha só, quando o profeta Ezequiel, na visão, cumpriu a ordem de Deus de cavar o buraco na parede e olhar lá no interior da câmara, né? Isto é, isso fala do interior, isso fala lá no coração, no íntimo. Ele viu o quê? Animais, viu répteis pintados nas paredes. Além disso, ele visualizou 70 anciãos. Está aí na tela, vejamos lá, eu vou ler aqui rapidinho. Os 70 anciãos. Ancião em hebraico, quer dizer idoso. Em grego, vem o termo presbítero, o mais velho. O termo é usado para príncipes e líderes nas comunidades cristãs, conforme as referências bíblicas, está em tela aí, ó, ok? Não se tem informação detalhada quem são esses 70 anciãos ali, que estavam, né, ok? No templo. Nada há na escritura que indique. Isso é uma referência ao Sinédrio, até porque o Sinédrio nessa época ainda não existia, ok? Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Testamento. Fechando, está aí de vermelho em tela. Observe, ó. Parece que Safã aqui, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias, na época que houve aquela grande reforma espiritual, né? E Jazanias, que era, no caso, que é filho de Safã, seria uma ovelha que, com o passar do tempo, desgarrou-se do aprisco, né? Do aprisco de Deus, né? E, como acontece hoje, as boas famílias, e aí estava desviado, estava, infelizmente, fazendo aquilo que não agradava a Deus, conforme na visão do profeta. Cira, sua observação. Como diz, se trata em hebraico, idoso, né? Irmão já falou, idoso ali, velhos e tal. Eles davam um péssimo exemplo, pastor, Isso. de adoração e idolatria diante dessas pinturas de animais. Inclusive o versículo, certamente o irmão pode falar, o versículo 12 fala, quando Deus mostra, viste, filho do homem, o que os anciãos e a casa de Israel fazem nas trevas, olha só, lá no interior, como o irmão falou, Deus vê o interior também, cada um nas suas câmaras. Aí os anciões falam assim, ó, o Senhor não nos vê. Olha só, né, o versículo 12. Então, realmente, são coisas abomináveis mesmo, que Deus não deixou barato não, pastor. Eu quero trazer mais luz sobre essa parte aí, né, os 70 anciãos, né, o versículo 12, né, vou repetindo o que o Cira disse, que é importante, né, em Ezequiel 8:12, Deus fala para o profeta Ezequiel, viste, filho do homem, o que esses anciãos, que esses líderes da casa do meu povo de Israel fazem. Olha o detalhe, nas trevas.
às escondidas. Queridas e queridos, qual é a lição para os dias atuais? Mas vamos continuar. Cada um nas suas câmaras, no mais secreto. Né? Ninguém via. Externamente eram homens de caráter, de uma visão ilibada. Tinha um comportamento respeitado, mas lá no secreto era uma verdadeira abominação contra Deus. Será que isso não tem acontecido nos dias atuais? Vamos refletir. Continuando aqui, ó. É interessante que em Ezequiel 14:3, Deus, apesar que aparentemente esses anciãos gozavam de privilégio, Deus conhecia o que? O seu? Interior. Coração. Em Ezequiel 14:3, Deus diz: levantaram os seus ídolos no seu coração. Em Jeremias, observe, em Jeremias 17, 9 e 10, lá diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas perversas. Quem o conhecerá? Aí Deus diz através de Jeremias: eu, Senhor, conheço o que está no coração. Nós não conhecemos o coração de ninguém, mas Deus conhece o seu coração, o meu coração. Por isso vamos ter muito cuidado com o que está dentro de nós em termos de Deus. Voltando aqui, ó, há uma passagem bíblica muito interessante lá em 1º livro de Samuel sobre esse negócio do coração. Lá diz que o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Coração quer dizer a sede das emoções, a alma, o sentimento. Fechando. Aplicação para os dias atuais, Silas. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos ter cuidado. Escute, com as religiosidades e espiritualidades demonstradas por alguns. Seja pastor, seja pregador, seja ensinador, seja quem for, seja cantor. Cuidado com as fachadas espirituais. Naquela época, os anciãos tinham uma fachada. Eram respeitados pela comunidade. Mas interiormente, infelizmente, estavam corrompidos. Será que isso não tem a ver com os dias atuais também? Olha a aplicação. Fechando aqui, não é? Veja o que Jesus disse para a classe de líderes espirituais e também os líderes da época de Israel. Lá em Mateus 23, 27, Jesus diz: hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos. Foi Jesus quem disse. Isso se aplica. Aplica tanto na época de Ezequiel, como na época de Jesus, como nos dias atuais. Jesus estava combatendo o quê? A fachada, né? A aparência. Na época do profeta Ezequiel, ninguém via. Mas Deus em visão mostrou para Ezequiel que dentro daqueles corações hipócritas havia o quê? Um desvio pleno contra Deus. Fechando. Escute, minhas irmãs e meus irmãos. O que foi feito às escondidas naqueles dias foi visto pelo Senhor. Detalhe, da mesma forma ocorre hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nada está oculto aos olhos de Deus, conforme Hebreus 4:13. Pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 10 anos. O que está oculto, o que está em treva, vai vir à tona. Por isso que, de vez em quando, surgem escândalos por aí no meio evangélico, no meio cristão. Porque Deus está tratando. Porque Deus é fiel. Ok, Silas? Último tópico. Tópico 3. Sobre as abominações, continuando, segunda parte. Primeira parte, vimos a imagem de ciúme, que de acordo com os estudiosos era uma imagem que rivalidava, né, com Deus. Segundo, vimos que depois que ele cavou o buraco no templo, lá na câmara, lá no interior, ele viu coisas piores. E agora nós vamos ver o que ele viu ainda que provocou mais e mais a ira de Deus. Silas, é com você, o ritual de Tamuz. Olha lá, que é isso aí, Silas? Sobre abominações, parte 2, ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era de que ele ficava 6 meses morto no período da seca e 6 meses vivo no período da chuva. Assim era realizada anualmente o ritual de lamento pelas carpideiras, em favor de Tamuz, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé e, ao mesmo tempo, a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome Tamuz, junho, julho. Veja aí
como estava impregnado na mente e na memória desse coisa pessoal, terrível, né? hein, pastor? Suas considerações, Silas. Pastor, o Tammuz, como o irmão já falou, né? O Israel se entregou de vez, né, pastor, aos ídolos. Desta vez, entre outros, Tammuz, né, mais um ídolo, uma divindade pagã, como o irmão já falou, né? Considerado o deus da vegetação e dos rebanhos. Irmão, chega a causar espanto Israel, pastor, de conhecer os milagres da libertação de Israel através da tradição, contada um após outros, né? Isso. Egípcios caem nessa idolatria de cultura pagã. Verdade. Tinha até profissionais da lágrima, como falou os carpideiros, né? Para dar mais ênfase a esse ritual, né, pastor? Evidentemente que provocou o ciúme de Deus e Deus Muito bem. não pegou barato, não. Pegou Silas, minhas irmãs, meus irmãos, o que aprendemos aqui? Qual é a lição que aprendemos dos rituais? Naquela época, a lição foi que o povo tinha desviado totalmente de Deus, se voltado para um Deus pagão. Por isso, iam sofrer as consequências. Sim. E o que aprendeu? Qual é a lição? Como é que contextualiza isso para os dias atuais? Vejamos. Tammuz, de acordo com os estudiosos, era o deus da vegetação e da fertilidade. Ok? Essa abominação, ou esse culto a Tammuz, ou a Tammuz, como queira, era pior, escute, do que as anteriores, do que as orgias, do que as adorações anteriores. Por quê? Por conta da perversão sexual. Era um culto, era uma adoração altamente pervertida, que tinha a ver com relações, com promiscuidade das mais baixas possíveis. Continuando. Era um ritual, queridos, de luto, mas também incorporava ritos de fertilidade, como já disse, que incluía as piores práticas sexuais, bestiais, animalescas, contrárias aos princípios de Deus. Aqui para nós, estamos vivendo uma sociedade que busca cada vez mais desfazer do que a Bíblia diz. Estamos vivendo um momento agora político em que um candidato, né, uma ala diz que quer liberar tudo, que é o amor, que é deixar à vontade. Isso é uma forma de culto a Tammuz. É liberar geral. Isso é contrário aos princípios de Deus e Deus vai pedir conta. Continua. Conforme primeira carta aos Coríntios, escute, capítulo 8, verso 4. Coríntios também, primeira carta, 10 a 20, lá diz o quê? O que diz lá? Paulo quem diz aos irmãos de Corinto, o ídolo em si nada é. E as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, olha o que Paulo diz, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Então aquilo que o povo fazia naquela época, as escondidas, em outras palavras, observe que a visão é no templo, onde estavam os anciãos, a liderança religiosa, que aparentemente diante do povão, né, apresentavam uma santidade dúbia, mas nas suas câmaras, seus lugares secretos, né, deixavam com que as suas volúpias, seus desejos macabros, suas vontades malignas, sobrepujassem, bestiais. Queridos, é isso que o diabo quer nesses últimos dias. Que o ser humano tenha os limites totalmente liberados e faça o que ele quiser. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer, não. Vamos lá, vamos continuar. Pastor, aí dentro desse ponto aqui, sim, muito bem, Ciro, pode falar, desculpa. Só um detalhezinho aí, irmão falou sobre esse plano diabólico aí, liberar geral. Dos progressistas. Isso, pastor. liberar geral. Os progressistas, como quer essa outra plataforma. A esquerda, irmão, é a esquerda. O progressismo, ele ultrapassa a barreira da moralidade. Da imoralidade, irmão. Vê, ideologia de gênero, a pedofilia, meu Deus, é uma coisa abominável diante de Deus. Deus também está para derramar sua ira. Então, observe o que aconteceu naquela... Eu vou já trazer mais fala. Observe que ali Deus levou o profeta Ezequiel, mostrou para ele, né, o estado da liderança religiosa e da liderança política lá em Judá. Corrompidos, aparentemente pousava com ar de santo. Não é o que nós estamos vendo aí? Eu sou paz e amor, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas quem não sabe, né?
aqueles que não sabem, mas Deus sabe o que está dentro desses planos. Vamos voltar para cá. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Então ele viu o ritual de Tamuz, um ritual terrível, e depois ele viu os adoradores do sol, pastor. Que coisa! Vamos ler aí. Próximo ponto, adorador do sol. Versículo 16 de Ezequiel 8 diz o seguinte, levou-me para o ato de dentro da casa. Aqui, escute. Primeiro, ele foi ao interior da câmara. Agora ele volta ao exterior. E lá ele vê, entre o pórtico e o altar, que é o altar externo, o quê? 25 homens de costas para o Senhor. Vamos para o slide. Está aí na tela. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo, virados para o oriente, adorando o quê? O sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Deuteronômio 4,19. Havia no Egito o templo do sol, que é o termo traduzido por Heliópolis, que se trata da antiga cidade egípcia de On. Seu nome hebraico, ou Heliópolis, em grego, conforme a Septuaginta. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido como Ra, na mitologia grega, o deus Sol. Aqui para nós, Deus esse que levou a peia de Jeová lá nas pragas do Egito. Lembra da história? Muito bem, continuando. Todo esse ritual, está aí de vermelho, as falsas divindades, revela o quê? Revela a apostasia generalizada. Portanto, todo o sistema estava corrompido, o sistema político, religioso. Não havia outro remédio a não ser o que, Silas? A destruição do templo e da cidade, conforme o segundo livro das Crônicas, 36:16. Silas, sua observação. Bom, pastor, aqui o 2, aqui, o item 2, aqui é outra adoração que desagrada a Deus, né, pastor? Na visão, Ezequiel viu esses homens de costas para o templo, não é isso? Não está lendo o 3, né? Isso. Então, adorando o que? O sol. Pastor, mas que coisa terrível, né? Parece que não tinha fronteira para Deus, para ele, não tinha fronteira, né? Adorando o sol. Bem lá atrás, Moisés já advertiu sobre esse tipo de adoração, né, pastor? Irmãos, como é que Deus, apesar de misericordioso, benigno, amoroso, não iria ficar irado com tais provocações, pastor? É uma provocação, coisa... Ultrapassou todos os limites, Israel, muito bem. Da idolatria, pastor. Então, observa, Cira, viu, meus irmãos? Vimos os anciãos. Agora vamos ver os 25 homens. Né? O texto descreve o quê? Descreve outro exemplo. Qual é a lição que aprendemos com esses adoradores do sol? Observe, aqui a lição é que a liderança em Judá estava toda ela corrompida, corroída pela idolatria. Detalhe, quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vai ver que o maior embate de Jeremias com os falsos profetas é que os falsos profetas diziam que Judá deveria se voltar e buscar socorro no Egito. Ok? Em vez de confiar nas profecias, né, do profeta Jeremias, em vez de acreditar, eles diziam, não, vamos buscar socorro no Egito. Por isso que nós encontramos aqui no culto, aqui nessa idolatria, os animais e esse culto ao sol. Por quê? Porque esses líderes, aparentemente, adoravam a Deus. Mas nos seus corações estavam adorando o sol. Isto é, estavam cultuando aos deuses do Egito. Qual é a lição que aprendemos? Aprendemos que, em vez da liderança de Judá, seja ela religiosa ou política, não é? Em vez de estar chorando e clamando a Deus para que ele poupasse do juízo que estava por vir, infelizmente, viraram as costas para aqueles ou para aquele que podia lhes dar a vitória, a bênção. Não é o que acontece hoje? Quantos que estão adorando os deuses, a fama, a glória, e viram as costas para Deus? Mais uma observação. Escute. Aqui, ó. Conforme, rapidinho aqui, ó. A idolatria dos anciãos, escute, detalhe. A idolatria dos anciãos era oculta. No versículo 8, Ezequiel teve a visão, vendo-os, ele cavou o buraco, e lá no interior, lá a cama era oculta. Repito, a idolatria dos anciãos, que representava a liderança religiosa, aquela corra toda, a liderança do povo também, era oculta.
Mas desses homens, 25 aqui, era pública. Eles foram para o pátio, se viraram para o sol e adoravam o sol. Lição para mim, para você, para os dias atuais. Quando a liderança religiosa, escute, e secular, deixa de confiar em Deus, não há limite ao caos que é semeado na família e na vida da nação. É o que está acontecendo hoje. Temos dois projetos. Um projeto que conserva os princípios, valores de Deus. E outro projeto que tem algumas coisas boas, mas boa parte são coisas que visam desconstruir os valores de Deus. Portanto, que a liderança política e religiosa desse país, né, tome posse, apoie, né, defendam aquele projeto que valoriza os princípios de Deus. Porque se não ocorrer isso, o juízo virá. Certo, senhor? Virá. Por último, terceiro ponto. Então, para começar a terminar. Observe. Aí vem os anciãos, né, que visitam a casa do profeta, buscando algum tipo de orientação. Está em tela. Vamos lá. Lê para nós, Cílio, por favor. Diz o seguinte: os anciãos de Ezequiel 8:1 parece que exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, não fazia parte da ala dos fiéis. Além disso, os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Muito bem. Suas observações. Bem, pastor. O povo cativo, exilado, não tinha, assim como o falou, assim, uma liderança espiritual, digamos, oficializada e organizada, certo? Eram da própria comunidade de Judá, esse pessoal. É questionado a sua fidelidade. É questionado mesmo. Eles iam até o profeta para buscar alguma palavra, provavelmente para se manter informado. Poderia até se apropriar dessas informações para distorcer a realidade das profecias de Ezequiel. Sim. Então, Deus estava sempre de olho nesse pessoal, pastor. Muito bem. Ele vê o escondido e o secreto. Muito bem. Então, meus irmãos, vocês observam que, apesar do caos instalado lá em Judá, porque, observe, o povo, os anciãos, os líderes foram à casa de Ezequiel buscar, né, um entendimento. Por que isso? Por que o cativeiro? Aí eu quero trazer essa observação. Observe. Em Ezequiel 14, 2 e 3, vou ler aqui. 14, 2 diz: veio a mim. Aliás, 14, 1 diz: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel. Isso aqui são pessoas que foram de Judá ao profeta. Veio a mim para o Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens. Deus revelou, Deus mostrou para Ezequiel o estado espiritual destes homens. Isso. Aparentemente, aquele político, né, cheio de palavras bonitas, aquele líder cheio de coisa, mas Deus conhece o seu interior, não deixou o seu profeta, né, na mão. Filho do homem, estes homens levantaram, versículo 3, os seus ídolos dentro do seu coração. E aí, isso está no capítulo 14, verso 2 e 3. Os anciãos do capítulo 20, rapidinho, versículo 1 a 3, né, de lá, 21 a 3. No 5º mês do 7º ano, vieram alguns anciãos de Israel para consultar o Senhor e assentar diante de mim. Aí, olha o detalhe, versículo 2. Então veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos anciãos e diz: assim diz o Senhor, acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vós não me consultareis. Por quê? Por que Deus rejeitou? Vamos lá, minha observação é a seguinte, ó. Deus, escute, minhas irmãs, revelou ao profeta que aquele grupo de anciãos era composto, olha o detalhe, de pessoas que tinham corações divididos. Queriam Deus, mas não queria da forma como Deus queria que fosse. Queriam a profecia, mas não queriam submeter a palavra. Aqui, isso tem lição para nós. Não é igualzinho hoje? Continuando, rapidinho aqui, ó. Aparentemente, esses anciãos buscavam a mensagem divina. Profeta, quero ouvir a palavra. Não é igualzinho hoje, não. Só quer ouvir coisa boa. Não é? Só quer ouvir mensagem boa.
buscar a mensagem, aparentemente eles buscavam a mensagem divina, mas em seu íntimo adoravam outros deuses, os deuses do Egito. Em seu íntimo, em vez de confiar no Deus Todo-Poderoso, confiava nos deuses do Egito. Qual é a lição para os dias atuais? Não é? Em Mateus 6,24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Portanto, aqueles anciãos não queriam se curvar ao senhorio de Deus. Fechando. Queridos irmãos, queridas irmãs, escute. A marca de um coração rendido a Deus é a disposição de obedecer a palavra. Vivemos dias igualmente daquela época do profeta Ezequiel, que muitos querem ouvir a palavra de Deus, muitos querem a bênção de Deus, muitos demonstram uma certa espiritualidade, mas no íntimo estão com o coração dividido, estão com o coração totalmente comprometido com o quê? Com os ídolos deste mundo. Que Deus tenha misericórdia. Fechando, passemos para a conclusão da lição, conforme está em tela. E eu vou ler. Silas, vou ler aqui, depois faz seu comentário. Aprendemos com o capítulo 8 do livro de Ezequiel que um Deus santo, detalhe, minhas irmãs, não tolera o pecado. Seja ele qual for. Seja de quem for. Aí de azul para terminar. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes de Jesus. Suas observações, Silas? Pastor, nessa lição, como diz aí o texto, Deus nos mostrou o quanto Ele é zeloso pela santidade do seu povo. Isso. Apesar de santo, mas Ele quer uma igreja santa. Isso. Principalmente quando já se tem conhecimento de Deus. Muito Porque bem. Israel ali não desconhecia Deus não, pastor. Ele conhecia o Deus verdadeiro, né? Conhecia o Deus verdadeiro. Então, nós, os crentes, temos que ter responsabilidades no trato das coisas sagradas, da adoração, viu, meu irmão? Temos sempre que glorificar a Deus pela nossa atitude, né? Isso. E pois Ele é santo, né? E Ele vê se nós estamos aparentemente santinhos e não. Muito bem. Silas, eu quero fazer uma observação, a título de conclusão da minha fala é o seguinte. Queridas e queridos, meus irmãos, escute. O que é o ídolo? O ídolo, de acordo com os dicionários, etc., é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no coração do homem. Ok? Em Ezequiel, já vimos, capítulo 14, versos 13 e 4, Deus advertiu os líderes, os anciãos, os homens, o povo em geral, sobre os ídolos do coração. Com coração aqui, rapidinho, importante, tem a ver com o quê? Tem a ver com a mente, tem a ver com a afeição, tem a ver com a vontade. Escute, aí eu quero fazer assim uma observação. Minha irmã, meu irmão, aquilo que ocupa nosso coração, vou repetir, aquilo que ocupa o nosso coração, afeta o que vemos e a maneira como vivemos. E também a forma como adoramos. Fechando, diferentemente do Antigo Testamento, escute, a maioria dos ídolos do século XXI é uma aplicação da lição. Não é feito por mãos humanas. São invisíveis. Alimentam-se de quê? Das ambições das pessoas, do desejo desenfreado e egoístico de ter mais e ser mais. Vejamos alguns dos deuses modernos mais conhecidos. Dinheiro. Dinheiro é bom, mas com dinheiro ocupa o primeiro lugar em meu coração, com aquela busca desenfreada, aí é um ídolo. Sucesso. Não quero nem saber, eu quero alcançar o sucesso. Nem que por isso eu tenho que passar a perna no outro. Isso até na igreja. Tem líderes que isso aí, é um ídolo. Outro ídolo do século XXI, poder. Tem que poder na política, poder. Tem que ter poder. Eu tenho que ter poder. Cuidado, querido. Poder é bom, mas tudo no seu equilíbrio. Outro ídolo, trabalho. Tem pessoas que fazem do seu trabalho, ok? Um Deus. É um ídolo. Outro ídolo, prazer. Eu tenho que ter prazer. É o hedonismo. Tem que ter prazer. Tudo isso pode se tornar um ídolo, uma coisa que ocupa o lugar de Deus. O que mais, pastor? As redes sociais.
Tem pessoas que não dormem, né? Que fica vidrado, é aquela coisa de louco. Isso é idolatria, meu querido. Outra coisa, culto à estética. Olha, meu irmão, pessoas se acham feia ou se acham ridícula, Deus te fez bonita ou bonito, meu filho. Então, não é pecado se arrumar, mas cuidado. Esse culto à estética, tudo passa, né, pastor? E por último, né, a fama e etc. Fechando, na primeira epístola de São João, capítulo 5, 21, Deus usou o apóstolo João para nos exortar dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Silas, ainda eu quero fazer uma observação, irmãs e irmãos, escute, a Bíblia não proíbe as artes, nem a escultura, pintura, em si mesma, em nada. A Bíblia não condena. Isso aqui é importante. Detalhe, Deus inspirou artistas entre os israelitas no deserto. O rei Salomão mandou esculpir querubins na parede e touros leões para decorar o templo e o seu palácio. Mas, em lugar nenhum na Bíblia, nunca Deus determinou, mandou que tais figuras fossem adoradas. Só para tirar as dúvidas. Deus abençoe. E aqui encerro suas considerações finais. Bem, meus irmãos, acabamos de assistir, ver mais uma aula autêntica do pastor Isidro, professor Isidro. Eu espero que vocês tenham bom proveito desta aula, viu, meus irmãos? E até o próximo domingo, se Deus quiser, uma lição que ela é muito chamativa também. Quando se vai a glória de Deus. Muito bem. Né? Então, eu desejo a você um bom proveito desta lição. Deus abençoe você e fique com Deus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, agora vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento ímpar, especial. Pai, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de ministrar essa aula. Usa, Pai, esse conteúdo, essa aula, para clarear, para edificar, para despertar. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, nesse momento. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. 2022, o ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Até a próxima, Deus abençoe a todos.